Olha, déficit de dívida pública, a gente ouve falar disso todo dia, né? Mas muitas vezes parece um bicho de sete cabeças. E se desse para explicar tudo isso usando uma coisa bem simples, tipo uma banheira? É isso mesmo. Hoje a gente vai desvendar juntos como as contas do governo funcionam de verdade. Pois é, essa é a pergunta de milhões, ou melhor, de bilhões, né? Quando um governo gasta mais do que arrecada, de onde é que sai o dinheiro para fechar essa conta? É exatamente isso que a gente vai entender agora. E para a gente conseguir entender isso de um jeito bem claro, vamos usar uma analogia que, olha, é poderosa e vai guiar toda a nossa conversa aqui. Vamos imaginar as finanças de um país é exatamente como uma banheira. Isso mesmo, a banheira vai ser o nosso guia. Pode parecer simples, mas com ela, essa relação que parece super complexa entre gastos, déficit e dívida, ela fica muito mais intuitiva. A ideia é pegar aquele monte de número abstrato e transformar em algo que a gente consegue, bom, visualizar de fato. Ok, então, beleza, temos a banheira. Mas quem é que está dentro dela afinal? De quem exatamente a gente está medindo as contas? Então, o cálculo oficial, que tem esse nome um pouco mais técnico, de setor público consolidado, ele inclui tudo isso aí. É como se a gente pegasse e somasse as contas de todo mundo: governo federal, os estados, os municípios e ainda por cima as empresas que eles controlam. É basicamente a visão completa do estado. Mas olha que interessante, o ponto mais curioso talvez seja quem fica de fora dessa conta. Gigantes como o Banco do Brasil, o Caixa, eles não entram no cálculo. E aí vem a pergunta, por quê? Bom, é porque eles agem como intermediários financeiros, sabe? Pegam dinheiro emprestado aqui, emprestam ali. Se eles entrassem na conta, a dívida do governo ia se misturar com a operação normal de um banco. Isso ia acabar distorcendo completamente a visão que a gente tem da saúde financeira real do Estado. Certo. Agora que a gente já sabe quem está dentro da banheira, vamos mergulhar de vez na analogia para entender os dois conceitos mais importantes de todos: a torneira aberta e o nível da água. Vamos começar com o déficit. O que é o déficit? Pensa nele como o fluxo de água que está saindo da torneira. É importante entender isso. O déficit não é a dívida toda, não. Ele é a velocidade com que a dívida está aumentando num certo período. Pode ser um mês, um ano, é basicamente o quanto o buraco aumentou naquele período. Já a dívida, bom, a dívida é o estoque, é o nível total da água que já está acumulada lá na banheira. Ele é o resultado final de todos os déficits do passado, um somado ao outro. É como tirar uma foto do endividamento total num dia específico. E é aqui que a gente entende a relação fundamental entre os dois. A matemática é bem simples, na verdade. O nível da água de hoje é o nível que estava ontem, mais o que a torneira jogou para dentro. Ou seja, a dívida total de hoje é a dívida que a gente tinha ontem, mais o déficit desse período. Um conceito literalmente alimenta o outro. Beleza. Então a gente entendeu a torneira, que é o déficit. Mas como é que se mede a vazão dessa torneira? Como a gente sabe o tamanho do rombo? Bom, existem basicamente duas maneiras principais de calcular isso. De um lado, tem o método que a gente chama de acima da linha. É o mais simples, quase uma conta de padaria. Pega tudo que entrou de receita e tira tudo que foi autorizado a gastar no orçamento. Simples assim. Do outro lado, tem o abaixo da linha, que é o preferido do Banco Central. Esse aqui é diferente. Ele ignora o que estava no papel do orçamento e vai direto ao que interessa. Ele mede o quanto a dívida total do governo de fato aumentou. A lógica é, se a dívida cresceu, é porque teve déficit. Ponto. Por isso ele é considerado mais robusto, meio que a prova de maquiagem, sabe? Porque ele olha o resultado final, não as intenções. E tudo isso nos traz de volta para aquela nossa pergunta lá do começo. Quando a torneira está aberta, o nível da água está subindo, como é que o governo faz para financiar essa diferença? Existem basicamente três saídas. E um spoiler: nenhuma delas sai de graça. A primeira opção é a mais famosa: imprimir dinheiro. Só que o custo disso é a inflação, que a gente sente no bolso corroendo o poder de compra de todo mundo. A segunda saída é vender títulos da dívida. O que é isso? É pegar dinheiro emprestado do mercado. O problema aqui é que o governo passa a competir por crédito com as empresas, o que faz os juros subirem para todo mundo. Isso tem até um nome: efeito crowding out. E a terceira opção, a mais direta, é aumentar impostos. O resultado? Menos renda disponível na mão das pessoas, o que pode acabar freando o crescimento. O ponto central é esse: não tem mágica. Toda solução tem um custo. E no fim do dia, quem paga essa conta é sempre a sociedade. E é isso que nos leva à reflexão final. No fim das contas, essa discussão toda sobre déficit e dívida não é só sobre números numa planilha. É sobre escolhas.
Não existe almoço grátis, como a gente viu. Então, a verdadeira questão que fica é, como sociedade, qual preço estamos dispostos a pagar para fechar as contas do país? A resposta para essa pergunta define não só a nossa economia, mas o futuro de todos nós.